Bom dia, queridos. Estamos aqui para mais uma aula de física, a maravilhosa física, né? Estou vendo que vocês estão começando a ver que a física precisa de raciocínio. Então, hoje, a gente vai corrigir todas as questões relativas a movimento retilíneo uniformemente variado, né? E aí a gente vai conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês. Espero que eu esteja aqui ajudando vocês, né? Porque teremos em breve uma verificação de aprendizagem e eu quero que vocês estejam mandando ver na física, tá certo? Semana que vem a gente vai fazer uma revisão geral com os conteúdos que a gente viu até agora. E eu espero que vocês estejam super craques no movimento uniformemente variado, tá certo? Vamos começar. Para início, eu quero recapitular com vocês o conteúdo, certo? Vamos dar uma recapitulada. Vamos ver aqui bonitinho, colocado no início, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MUV, movimento uniformemente variado, tá certo? Existem dois tipos de movimento, como a gente estudou. O retilíneo uniforme, que esse desconsidera a aceleração. A gente vai ter movimento constante em qualquer situação. E o movimento uniformemente variado. Nesse caso, a velocidade sofre variações iguais, em intervalos de tempos iguais. E a aceleração é constante, não é nula, como no movimento retilíneo uniforme, tá certo? E aí, a gente tem aqui a função horária no movimento uniformemente variável, certo? E essa aqui vai ser a nossa formulazinha. Essa vai ser a receita do bolo, que a gente vai precisar ver o bolo de que é para poder utilizar a receita correta, certo? V é igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade final, V0 velocidade inicial, A aceleração e T tempo. Né? Lembrando que na regra da matemática a gente sempre tem que calcular multiplicação e divisão primeiramente, para depois calcular adição e subtração, certo? E aí a gente tem duas classificações do movimento uniformemente variado. A gente tem o movimento uniformemente variado acelerado, quando a sua velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo, e tem o retardado, quando sua velocidade escalar diminui no decorrer do tempo. E o que é que vai dar essa diferenciação, se ele é acelerado ou se ele é retardado? Vai ser o sinal. No livro de vocês, na página 21, está dizendo aqui que se a velocidade e a aceleração possuir o mesmo sinal, então ele vai ser acelerado. Se possuir sinais diferentes, um for positivo, outro negativo, aí vai ser retardado, certo? E aqui tem a função horária da posição no MUV, né? S é igual a S0, deslocamento final é igual a deslocamento inicial, mais velocidade inicial. Geralmente, esses dois aí vai ser zero, certo? Vai ser zerado. Mas existem situações que o problema vai dizer a você que o deslocamento inicial vai ser x, vai ser um valor determinado, ou que a velocidade inicial não vai ser zero. Aí, se especificar, a gente já sabe que vai ser esse valor. Mas se eles não especificam e diz partiu do repouso, aí a gente já sabe que vai ser zero, certo? T é o tempo mais meio vezes a aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o tempo. Esse tempo vai ser super importante, que a gente vai encontrar em dois pontos dessa fórmula, certo? E, por último, tem a equação de Torricelli, como a gente já viu. E a equação de Torricelli, a gente vai relacionar a velocidade ao espaço percorrido pelo corpo em um movimento uniformemente variado, só que sem a presença variável do tempo.
Se ele dá uma situação que ele dá velocidade, dá deslocamento e ele quer aceleração ou quer algum desses pontos, você vai usar essa equaçãozinha de Torricelli, porque nela a gente não vai precisar do tempo para fazer esse cálculo, beleza? E aí, eu passei para vocês as atividades das páginas 21 e 20, 22 e 23, né? Muita gente conseguiu resolver. Parabéns de coração para vocês que conseguiram. Quem não conseguiu, essa é a hora de você entender a situação. Não é para você copiar isso aqui no caderno, fechar o caderno e ponto final, não. É para que você possa resolver isso aqui comigo. Se você começar a ver que está pegando, pause esse vídeo e vai tentar resolver as outras, certo? E aí, quando você abrir, você vai ver se está correto. Essa é uma dica perfeita. Eu fazia muito isso, tá certo, gente? Na época de estudante, quando eu ia estudar com auxílio do YouTube. E aí, vem a primeira questãozinha aqui. Um ponto material parte com velocidade de 5 metros por segundo do ponto A, de sua trajetória retilínea com aceleração constante. Então, a gente já viu que ele deu a velocidade inicial, né? Ele já falou que é retilíneo, já falou que tem aceleração, então, a gente já viu que é mV, e ele está pedindo a velocidade ao chegar no ponto B, e deu o tempo. A gente tem tempo, a gente tem aceleração, e a gente tem velocidade inicial, e ele quer a velocidade final. Então, a gente vai usar a formulazinha básica. V é igual a V0 mais AT, certo? Se tem esses pontos, a gente já sabe qual é a fórmula que a gente vai usar. E aí, a gente vai fazer a substituição. V0 vai ser 5, que ele deu aqui na questão, mais A, quem é A? 2 metros por segundo, 2, vezes T. Quem é o tempo? Qual é o tempo que ele nos deu? 10 segundos. Perfeito, gente. Chuchu, chuchu, beleza. Melzinho na chupeta. Ele quer a velocidade e ele deu todos os valores, os dados certinhos. E após a substituição, chega a hora do vamos ver. Chega a hora do cálculo. E aí, a gente calcula o que primeiro que eu falei, inclusive agora há pouco? Isso mesmo. A gente calcula primeiro a multiplicação, né? E então a gente vai repetir o 5 mais, e aí 2 vezes 10 vai ser 20. Então, 5 mais 20, 25. Então, a velocidade vai ser 25 metros por segundo ao quadrado. Conseguiram captar? Conseguiram entender e acompanhar meu raciocínio? Se não, volta ao vídeo e tenta fazer, gente. É uma dica que eu dou para vocês, tá certo? Vocês podem também criar números fictícios aqui e fazer esse cálculo. E aí depois você pergunta a mim. Pode perguntar que eu vou estar disposta a ajudar vocês. O que eu quero é que vocês aprendam. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Um móvel em movimento adquire velocidade que obedece à função. V é igual a 10 menos 2t no SI. A gente já viu que há aquela formulazinha, V é igual a V0 mais AT. Aquele mais pode ser mais ou pode ser menos, né? E aí, a gente já viu que isso aqui é uma função que tem aquela fórmula. Se ele fala que é no SI, ele está especificando que é metros por segundo, certo? Metros vai ser velocidade, ou metros vai ser o deslocamento. Segundo S vai ser o tempo, e a velocidade vai ser metros por segundo. Se ele não tivesse especificando que é no SI, a gente iria ter a dúvida, ele quer no SI ou ele quer quilômetros por hora, certo? E aí ele está pedindo, letra A velocidade inicial e a aceleração. Se a fórmula é V é igual a V0, então velocidade inicial vai ser 10. V0, 10 metros por segundo. E A, aqui, se a gente substituir o 2
por A vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração sempre a gente vai escrever assim, metros por segundo ao quadrado, ou quilômetros por hora ao quadrado, certo? Letra B. A velocidade no instante t é igual a 1s. Opa! Ele já nos deu aqui nessa fórmula a velocidade inicial, que nesse caso não é zero. Lembra que eu falei agora a vocês? Se ele especificar que não é zero, não é zero, viu, gente? V0 vai ser 10, menos 2. 2 vai ser A, menos 2. E aí ele deu agora um valor para T, 1S. Então, está em segundos, está batendo aqui no SI. Então, vamos lá para o cálculo. V é igual a 10 menos 2 vezes 1. V0 menos A vezes T. Não é isso? V vai ser igual a 10 menos 2. V vai ser igual a 8 metros por segundo. Então, se ele está pedindo a velocidade e ele deu todos os outros dados, a gente pode calcular tranquilamente, certo? Letra C. O instante em que o móvel muda de sentido. Observem aqui. Se o móvel muda de sentido, significa que ele zerou. Ele vai ter que zerar, vai ter que parar para poder fazer a volta e mudar o sentido, não é isso? Então, se mudou de sentido, a velocidade vai ser zero, né? A velocidade final vai ser zero. Então, a gente não tem T. E ele disse que mudou de sentido, então vai ser zero. Então, a gente vai ter que descobrir o T, porque ele está perguntando um instante exato em que o móvel muda de sentido. Então, a gente substitui o V por zero e repete. 10 menos 2 vezes T. E aí, a gente passa o 10 para lá, né? O 10 fica em evidência. E aí, quando ele fica em evidência, ele vai ficar negativo também. Eu esqueci de ajeitar esse detalhe. O 10 estava aqui positivo, passa para cá negativo. Então, vai ser menos 10. A gente passa esse menos 2 para cá, para baixo. Né? Ele está multiplicando com T aqui. Vai passar para lá do lado, dividindo. Esqueci do sinal aqui, gente. Isso aqui é inadmissível. Aí, então, vai ser T é igual a menos 10 dividido por menos 2. Então, T vai ser igual a... se os dois estão negativos, o resultado vai ser positivo, né? Menos vezes menos, ou menos dividido por menos, vai ser mais. Então, o T vai ser 5 segundos, certo? E letra D, a classificação do movimento acelerado ou retardado no instante T é igual a 10 segundos. Gente, isso aqui muita gente costuma confundir. Inclusive eu também já confundi muito, certo? Vamos lá. Ele diz que o T é igual a 10 segundos. E ele quer saber se esse movimento vai ser acelerado ou retardado. Vejam só. V é igual a 10 menos 2, a aceleração vai ser 2 vezes, ele deu o tempo que é 10 segundos. V é igual a 10 menos 20. V é igual a menos 10. Aí, vê só. Como é que a gente vai saber se ele é acelerado ou se ele é retardado? Geralmente, inclusive eu faço isso, então eu peço desculpa se eu já fiz isso com vocês. Geralmente, essa velocidade, quando a pessoa vê que está negativo, já diz que é retardado. Mas isso não é. Voltando para aquilo que a gente leu agorinha, vê só. Nos movimentos retardados, velocidade e aceleração possuem sinais diferentes. Então, aqui a velocidade vai ser menos 10. E a aceleração vai ser o quê? Menos 2. Não é isso? Menos 2 e menos 10. Nesse caso, esse movimento é acelerado. Velocidade e aceleração possuem sinais iguais. Se os sinais fossem diferentes, por exemplo, essa velocidade aqui tivesse dado positiva e a aceleração aqui tivesse negativa, seriam diferentes. Então, seria retardado. Conseguiram captar?
Se o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais, vai ser acelerado. Se forem diferentes, vai ser retardado. Beleza? Espero que não confundam. E espero também não me confundir novamente, certo, gente? Aí agora a gente vai para a terceira questão. Ache a função horária da velocidade de um veículo que tem a sua velocidade registrada na tabela abaixo. Então, aqui deram uma tabelinha simples, mas bem objetiva, né? Que diz que faz uma referência ao tempo em segundos e faz uma referência à velocidade em metros por segundo. Então, ele está dando o tempo e ele está dando a velocidade. E aí, quais são as perguntas que ele vai trazer? É óbvio que não é tudo simples e bonitinho, né? Ele vai... Opa! Volta! E aí, eu já coloquei tudo aqui. O que é que a gente vai fazer? Ele quer saber a função horária. Ele quer saber essa situação aí colocada numa fórmula. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem V é igual a função horária da velocidade. Então, vai ser essa fórmula aqui. V é igual a V0 mais AT. Então, se a gente pega aqui um número aleatório, aí eu peguei aqui, né? Peguei esse segundo aqui, porque o primeiro é zerado. Se eu peguei esse número aleatório, como é que eu vou calcular a aceleração? No livro de vocês, na página, vou dizer exatamente a página para se vocês tiverem dúvida. Na página 16, está mostrando a fórmula da velocidade, da aceleração, né? Para a gente descobrir a aceleração específica. A aceleração vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Qual é a variação da velocidade? Eu vou pegar essa velocidade, né? E vou subtrair da anterior. Poderia ser aqui para cá, poderia ser daqui para cá, poderia ser daqui para cá, não importa. Porque não vai ser constante, né? A aceleração vai ser constante, mas vai ser equilibrada. Então, eu peguei aqui o segundo, né? O segundo menos o primeiro. Então, vai ser 5 menos 2 dividido por 2, que é o tempo que está aqui em cima do 5. Se fosse aqui, ó, 8 menos 5 dividido por 4. Dividido por 2, gente. Desculpa. Qual é também a variação do tempo? 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Então, de um tempo para o outro vai mudar 2, né? Ou para frente ou para trás. Se for para frente, a gente vai somar 2. Se for para trás, a gente vai subtrair 2. Então, a variação do tempo vai ser 2. E a variação da velocidade também, né? Vai ser 3. 2 mais 5, 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. A mesma coisa. 17 menos 3, 14. Menos 3, 11. Menos 3, 8. Então, essa aceleração vai ser sempre dividido 3, que é a variação da velocidade, sobre 2, que é a variação do tempo. Então, 3 sobre 2. Nesse caso aqui, é melhor se usar uma fórmula decimal, um número decimal, do que um número fracionário, certo? Então, 3 dividido por 2, 1,5. Então, a gente vai e faz a substituição. Velocidade inicial, nesse caso, 2, mais a aceleração, 1,5 vezes o tempo, t. Então, essa vai ser a função. E nesse caso aqui, está em letra, não é isso? Está na letra C, né? V é igual a 2 mais 1,5 vezes t, né? Então, esse é o resultado, certo, gente? Se tiver dúvida, volta essa questão e esclarece a dúvida. Não pode ficar dúvida, gente. Não pode ficar dúvida, tá certo? Vocês têm que aprender. Aí vamos lá. Quarta questão. A posição de um ponto material varia de acordo com a função. S é igual a 9 menos 6t
mais t ao quadrado no SI. Então, vai ser aquela equação completona lá, que tem o tempo duas vezes, né? Aquela equação quando tem variação de tempo, né? E aí, ele, se vocês observarem, ele já deu tudo bonitinho, né? Para a gente calcular. E aí, o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Ele quer saber quem é. Então, se a gente pegar a fórmula direitinha e bonitinha, né, vai ser S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio A vezes T ao quadrado. Então, quem vai ser o espaço inicial? Se a gente for olhar ali, ó, espaço inicial S0, vai ser quanto, gente? 9, não é isso? 9, porque está aqui, ó, espaço inicial. É só fazer a substituição. Quem vai ser a velocidade inicial? V0. V0 vai ser quem, gente? 6, menos 6, né? Então, menos 6 metros por segundo. E a aceleração? Aí, nesse caso aqui, a gente vai precisar... como é que a gente vai descobrir essa aceleração? Quem tem um palpite? Vamos ver. Como será que a gente descobre? Quem tem? Pausa aí e pensa um pouquinho. A gente vai calcular essa aceleração, gente. Se a gente tem o tempo, se a gente tem tudo bonitinho aqui, a gente vai simplesmente agora se utilizar desses dados para descobrir essa aceleração, certo? Lembrando que a gente está trabalhando com fórmula, certo? Quando a gente trabalha com fórmula, deixa eu olhar aqui melhor para vocês. Quando a gente trabalha com fórmula, a gente precisa sempre observar tudo que a gente precisa, todos os dados, certo? Então, para fazer isso, a gente precisa analisar bem tudo, tá ok? Então, se você não analisa, você não vai conseguir chegar a resultado nenhum. E aí você se desespera e a primeira atitude que você vai ter é esculhambar a física, dizer que física é horrível, que física é difícil. Mas não é. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá certo? E aí, pensaram? Tiraram do pause? Vamos lá ver novamente isso. Queria dar um tempo, porque vocês não estão pensando. Eu sei que vocês estão querendo acelerar o vídeo e eu quero que vocês reflitam. Veja só, por que essa aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado? Nem coloquei o quadrado aqui bonitinho. Porque, vejam só, na fórmula vai ser meio vezes A, não é isso? Nesse caso aqui, essa fórmula aqui, eles não deram aceleração. Se eles colocaram o T direto, podem ver aqui, ó, 6T, é como se tivesse aqui, ó, 6T, mas aí já pula para o T ao quadrado. Então, quanto vai ser a aceleração? Para estar sem número, tem que ser 1. Quando um número é calculado vezes 1, não se coloca o número. Quando é uma letra vezes 1, a gente não vai colocar o número antes, porque se é vezes 1, a gente já subentende quando não coloca. Então, para esse resultado aqui, essa aceleração virar 1, ela vai ter que ser 2. Por quê? Porque vai ser meio vezes 2. Quanto é meio vezes 2, gente? Meio vezes 2 é 1. Então, nesse caso aqui, a aceleração vai ser 1. Esse meio é o da fórmula e a aceleração vai ser 2. 2 vezes meio, 1. Então, vai ser anulado e aí já pode colocar esse T direto. Então, qual é o valor da aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Vou dizer novamente, vou até diminuir isso aqui para ficar junto, porque eu não quero que vocês se confundam nessa hora. Aqui, a gente vai... Opa! Volte aqui, meu filho. O slide está querendo fugir de mim. Ó, eu vou até colocar aqui juntinho, para que vocês não confundam, certo? Qual é o número multiplicado por meio que vai fazer com que isso vire 1? Vai ser 2. 2 vezes meio vai dar 1. Então, se deu 1, a gente vai desconsiderar, certo?
Então, deixa eu me colocar aqui embaixo. Então, essa é a fórmula padrão, né? E aí, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio A, meio vezes A, vezes T ao quadrado. Nesse caso aqui, o A vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque ele colocou subtendido, certo? Aquele velho, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Meio vezes A. Qual é o número que A vai ser para esse meio se multiplicar por A e ele virar 1? Para a gente não precisar colocar ele aqui na fórmula. 2. Se A é 2, 2 vezes meio vai dar 1. Então, vai ser... A fórmula correta seria aqui, se eles quisessem colocar já prontinho para a gente, né? S é igual a 9 menos 6t mais, mais meio vezes 2 vezes t ao quadrado. Aí ele já fez isso, já antecipou isso aqui para cortar e aí para poder fazer essa pergunta para a gente. Ok, gente? Se não entender, volta. E se a dúvida persistir, guarda que na próxima aula a gente vai esclarecer tudinho. A função da velocidade. Qual é a função da velocidade? V é igual a V0 mais A vezes T. Quem vai ser V0 aqui? Menos 6. Então, V vai ser igual a menos 6 mais... Quem é a aceleração? A gente já viu em cima. Por isso que sempre, geralmente, uma questão acima vai ser pré-requisito para de baixo. Por isso que a gente não pode responder de baixo para cima. A gente respondendo a de cima, a gente vai abrir o caminho para responder a de baixo e assim sucessivamente, certo? Então, V é igual a menos 6 mais 2, que é o valor da aceleração, vezes t, que o tempo nesse caso a gente não sabe, né? Então, essa aqui vai ser a função. Se ele tivesse dado o valor de t, aí a gente poderia calcular e já dizer o valor da velocidade, não é isso? A gente precisa de apenas uma letra para colocar em evidência e descobrir o valor. E aí vem para a letra C. O instante, o tempo em que o móvel para e sua correspondente posição. Então, ele quer o instante que o móvel vai parar e a posição que ele vai estar. Então, a gente vai ter que fazer dois cálculos. Aí, um instante que o móvel para. Então, ele quer saber o tempo. Instante está falando de tempo, né? Então, se a gente quer descobrir o tempo, a gente vai ter que usar a fórmula básica. V é igual a V0 mais AT. V, se o móvel para, como eu já falei na questão anterior, vai ser zero. Se ele parou, foi zero, para ele poder mudar a sua trajetória, no caso, se naquele que a gente viu. Nesse caso aqui, ele vai parar, porque nessa fórmula está dizendo no instante que o móvel para, certo? Então, V é igual a V0, que é menos 6, mais A, que a gente já viu que é 2, vezes T. Pode ficar as duas fórmulas em evidência, as duas letras? Não. Mas se está falando um instante que o móvel para, então o V vai ser zero. A gente está com 6 aqui negativo, ele passa para lá positivo. 6 mais 0 mais 6, que vai ser 6, é igual a 2 vezes T. Se o T está com 2 aqui multiplicando, o 2 vai passar para o lado de lá dividindo. Então, 6 dividido por 2 é igual ao tempo. Então, o tempo vai ser 3 segundos. Certo, gente? Descobrimos o tempo. Aí agora a gente vai saber a correspondente posição nesse tempo aqui. A gente já tem o tempo, então a gente pode usar a fórmula bonitinha aqui, né, que eles deram. Então, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio A vezes T ao quadrado. Então, S posição, né, que ele está pedindo, é igual a S0, que ele já deu aqui, que é 9, mais V0, que é menos 6, vezes T, que a gente já descobriu aqui que é 3, mais 3 ao quadrado. A gente já está simplificando aqui, que é o que ele pediu, né? E aí, S é igual a 9 menos 18, 6 vezes 3, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, a gente vai fazer aqui, ó.
9 menos 18 vai dar quanto? Menos 9. Mais 9. Quanto é menos 9 mais 9, gente? 0. Então, a posição em que o móvel vai parar é o tempo, quando tiver no instante de 3 segundos, a velocidade 0, a posição também vai ser 0, certo? E aí, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi um pouquinho enroladinho, mas vamos seguir para a próxima questão. Quinta questão. Um veículo parte do repouso e percorre 200 metros em 20 segundos em um movimento uniformemente variado. Qual a aceleração escalar desenvolvida? Então, ele está pedindo a aceleração. Outro jeito que eu aconselho vocês resolverem sempre um problema é vocês fazerem a apuração dos dados. Isso aí, quando a gente voltar para as aulas presenciais e eu for dar aula para vocês no quadro, vocês vão ver que eu sempre vou destrinchar esses dados para a gente poder calcular melhor, certo? Então, o veículo parte do repouso. Então, se ele partiu do repouso, a posição, né, S0 vai ser 0. E a velocidade vai ser quanto? 0 também, partiu do repouso. Estava parado. Se ele estava parado, não tinha nem a velocidade, nem a posição, né? Foi inicial. Aí, ele percorre 200 metros, então a gente já vai ter a posição final, 200, em 20 segundos. O tempo vai ser 20. Em movimento uniformemente variado. Então, vai ter aceleração. E se ele deu o tempo, a gente já sabe que pode usar essa formulazinha aqui tranquilo, certo? Qual a aceleração escalar desenvolvida? Vamos lá? Pegamos os dados e agora a gente vai jogar tudo na fórmula. S é quem, gente? 200. Coloco o 200 aqui. É igual a S0. Quanto é S0? 0. Mais V0, que é quanto? 0. Vezes T, que é quem? 20. Mais meio vezes A. A gente tem A? Não, a gente quer descobrir A. Vezes T ao quadrado. Quanto é T? 20. Então, vai ser 20 ao quadrado. 20 vezes 20. Então, 200 é igual a meio, por quê? 0 mais 0 vezes 20, qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Então, 0 mais 0, então a gente cortou. Meio vezes A vezes 20 ao quadrado. Quanto é 20 ao quadrado? 400. Então, 200 é igual a 400A dividido por 2. Por que dividido? Porque não é meio aqui, aí vai ser meio, 1 vezes A, A vezes 2, 1 vezes 400. Então, vai ser 400A dividido por 2. 200 é igual a 200A. E aí, a gente vai fazer o quê? Colocar A em evidência e o 200 vai passar para lá. O 200 que está aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, A vai ser igual a 200 dividido por 200, que vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Deu nó na cabeça? Volta o vídeo, assiste novamente. Volta o vídeo, assiste novamente. Vai voltando até você entender isso aí, beleza? E aí vem a sexta questão. Vamos lá para a sexta questão. Um automóvel partindo do repouso. Então, velocidade vai ser 0. E deslocamento inicial, 0 também. Partiu do repouso. Leva 5 segundos para percorrer 25 metros, em movimento uniformemente variado. A velocidade final do automóvel é de... Então, a gente já sabe que o S vai ser 25 metros. Uma dica é que o S, o deslocamento, vai ser sempre em metros. O tempo, nesse caso aqui, eles estão fazendo na SI, né? Ele pode dar também quilômetros, mas estou dizendo no básico. O deslocamento vai ser sempre metros, quilômetros, decímetros, enfim. O tempo vai ser sempre segundo, minuto, hora, certo? Nesse caso aqui, 5 segundos vai ser o tempo. Deslocamento inicial e velocidade inicial, 0.
Vamos lá jogar a fórmula. Aí ele quer saber a velocidade final. Por que a gente vai jogar a fórmula? Para poder descobrir a aceleração, para poder fazer o cálculo, certo? Então, S25 é igual a S0, que é 0, mais V0, que é 0, vezes T, que é 5, mais meio, vezes A, vezes T ao quadrado, que é 5 ao quadrado. 25 é igual a meio vezes A vezes 25. 25 é igual a 25A dividido por 2. 25 é igual a... Quanto é 25 dividido por 2? 12,5. 12,5 A. A é igual a 25 dividido por 12,5. Se 12,5 mais 12,5 é igual a 25, então vai ser 25 dividido por metade dele, por 12,5. Então, vai ser 2. Então, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, a gente vai jogar a formulazinha básica para poder descobrir o que ele está pedindo, a velocidade final, certo? Isso tudo para a gente descobrir a aceleração para poder jogar nessa fórmula. Então, velocidade final vai ser V0, que é 0, mais quanto foi A que a gente descobriu? 2 vezes o tempo, que é 5. Então, 0 mais 2 vezes 5. 0 mais 10, que vai ser 10 metros por segundo. Ok, gente? Sempre que a gente quiser descobrir com essa fórmula e não tiver aceleração, e a gente tiver os dados que dê para usar nessa fórmula da função horária, a gente vai calcular com ela para depois descobrir o valor de A, para depois jogar aqui. A mesma coisa, se ele desse aqui o valor da aceleração e não tivesse o tempo, a gente também poderia fazer a mesma coisa, certo? E aí vamos para a sétima questão. Um ponto material parte de repouso, V0 é igual a 0, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 16 metros? Vamos colocar os dados. Quanto é S? 16 metros, né? Percorreu, esse aqui é o final da trajetória, 16 metros. Quanto é S0? 0, partiu do repouso. Então, V e S0 vão ser 0. E a aceleração foi dada aqui, né? 2 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a gente vai descobrir o tempo. Como é que a gente descobre o tempo? Né? Que eu falei agora, inclusive. 16, substituindo, né? Quem é esse? 16. 16 é igual a S0 mais V0, 0 mais 0 vezes T, mais meio vezes A, que é 2, vezes T ao quadrado. E aí ficou aqui, ó. 16 é igual a T vezes meio vezes 2 vezes T ao quadrado. A gente vai fazer o quê? Quanto é meio vezes 2? Lembra daquele cálculo lá da aceleração? Meio vezes 2 é quanto, gente? 1, né? Se é 1, a gente pode cortar. Então, T vezes T ao quadrado. Quanto é T vezes T ao quadrado? Qualquer número multiplicado por ele mesmo, qualquer letra multiplicada por ela mesma, vai ser sempre essa mesma letra. Se é T vezes T ao quadrado, vai ser T ao quadrado, né? Que vai prevalecer. Então, a gente fez a redução. E aí, 16 é igual a T ao quadrado. Se essa letra está ao quadrado, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ao quadrado que está do lado de cá e vai jogar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ser... Sempre que a letra em evidência, gente, isso aí é para a vida. Matemática e física, vocês vão usar muito isso. Sempre que tiver um expoente aqui ao quadrado, você vai passar para o lado de lá, dividindo, né? Tirando a raiz. E aí, T é igual a raiz de 16. T vai ser igual a 4 segundos. Descobri o valor de T, agora vamos calcular a velocidade. V é igual a V0 mais AT. V é igual a 0 mais A, que é 2, vezes T, que é o tempo que a gente acabou de descobrir, 4 segundos. V é igual a 8 metros por segundo.
certo? Capitulou. Se não capitulou, volta e ouve novamente e acompanha o raciocínio, certo, gente? E aí, tá acabando, tá acabando. Um veículo está em uma estrada com velocidade de 72 quilômetros por hora. Opa! Ele disse que é quilômetros por hora. Tá no padrão do SI? Não. Mas agora a gente precisa ver se o resto do problema está todo como quilômetro ou como hora. Se não tiver, a gente vai fazer aquela regrinha de multiplicar ou dividir por 3,6. Não é isso? Quando freado para após percorrer 50 metros, está em quilômetro como o outro lá? Não. Nananina, não. E se não está igual, a gente precisa padronizar. E quem é que vai ser a base aqui? O SI, não é isso? Calcule a aceleração introduzida pelos freios. Então, a gente vai calcular a aceleração, mas para isso a gente precisa transformar esses 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que faz? Multiplica por 3,6. Se fosse o contrário, seria dividido por 3,6, mas nesse caso é transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então, 72 vezes 3,6 vai ser 20 metros por segundo. A gente transformou. Transformou aqui, pode seguir o padrão. V0 vai ser 0, aceleração é o que a gente quer descobrir, e o S vai ser 50 metros, né? O deslocamento. Aí agora a gente vai para essa formulazinha aqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes S. Peraí, professora, onde é que está essa fórmula? Mais fórmula, professora. Mais fórmula. Essa aqui é a equação de Torricelli, certo? Na equação de Torricelli, a gente tem a aceleração, a gente tem a velocidade, a gente tem o deslocamento, mas não usa o tempo. A gente não tem um fator tempo aqui. Se não tem um fator tempo, equação de Torricelli, como eu falei. Então, a gente vai poder calcular segundo a equação de Torricelli. V ao quadrado. Quem é V? 20, que é o que a gente descobriu aqui. Então, 20 ao quadrado é igual a V0, que a gente descobriu que é 0, mais 2, que é o da fórmula, vezes A, que está aqui, que é o que a gente quer descobrir, vezes S, que é 50. 400, né? 20 vezes 20, 20 ao quadrado, é igual a 0. 0 ao quadrado é 0, qualquer número. 0 vezes qualquer número, 0 ao quadrado, tudo vai dar tudo 0. Então, a gente descarta. 2 vezes A vezes 50. Pega aqui, 2A vezes 50 vai ser quanto? 2 vezes 50, que vai ser 100 vezes A, 100A. O que é que a gente faz? O 100 está multiplicando com A, vai passar para o outro lado dividindo. Então, A vai ser 400 dividido por 100. A vai ser igual a 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, calcule a aceleração. A aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Vamos lá. Um carro de corrida inicialmente em repouso é sujeito à aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida pelo carro até atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Está confuso? Apura os dados para saber qual é a fórmula que vai se encaixar melhor. Então, V vai ser 10 metros por segundo, V0, 0, A, 5 e S é o que a gente vai descobrir. Se a gente tem esses dados, vai ser o quê? Tem tempo? Não. Então, vai ser equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes S. V ao quadrado, 10 ao quadrado, mais é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes A, que é 5, vezes S, que é o que a gente quer descobrir. 100 é igual a, descartou o zerinho aqui, 2 vezes 5 vezes S. 100 é igual a 2 vezes 5, 10. 10 S.
S é igual a 100, passo 10 para cá dividindo. 100 dividido por 10. S é igual a 10 metros. Conseguimos realizar com sucesso. Sim. Dúvida? Volta o vídeo. Um carro partindo do repouso move-se com aceleração escalar constante e percorre em 10 segundos a distância de 100 metros. Calcule a sua velocidade escalar no final dos 10 segundos. Então, a gente primeiro vai pegar aqui essa formulazinha. ΔS é igual a A vezes T ao quadrado dividido por 2, certo? E aí a gente vai descobrir primeiro a aceleração para depois fazer o cálculo. Então, 100 metros é igual a A vezes 10 ao quadrado, T ao quadrado, dividido por 2. Então, 100 metros vai ser 100 dividido por 2 vezes A. E aí, esse 100 aqui, esse 2 está aqui dividindo, passa para o lado de cá multiplicando, então vai ser 2 vezes 100, né? 200 é igual a 100A. A é igual a 200 dividido por 100, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, descobrindo a aceleração, aí a gente vai para a formulazinha, equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes ΔS. V ao quadrado é igual a 2 da fórmula, vezes a aceleração, que é 2, vezes o S, que é o deslocamento, 100 metros, né? 100. V ao quadrado é igual a 400. V é igual a raiz quadrada de 400. V é igual a 20 metros por segundo. Certo, gente? E espero que vocês tenham entendido. Tive que dar uma carreirinha agora porque o nosso tempo está estourado, tá certo? Beijinho para vocês. Anotem as dúvidas e semana que vem a gente esclarece tudo, tá bom, gente? Um bom final de semana para vocês e até